Como é que uma empresa que estava ali, à beira da falência, se transforma num dos maiores casos de sucesso da Bolsa Brasileira? Olha, essa não é uma história de sorte, não. É uma história sobre uma mudança de estratégia radical que traz lições incríveis sobre criação de valor, risco e, claro, alocação de capital. Para a gente entender essa transformação, a gente precisa olhar para as duas vidas de uma mesma empresa. De um lado, tínhamos a HRT com aquela promessa de exploração, um risco altíssimo. Do outro, a Prio, com a realidade da otimização, de um risco muito mais baixo. Uma estratégia levou a empresa quase à ruína, a outra, à liderança do mercado. Então, para entender a virada, primeiro a gente precisa entender o colapso. Vamos voltar para o primeiro capítulo dessa história, a promessa e a queda, a aposta de altíssimo risco da antiga HRT. A empresa nasceu lá em 2008 e abriu capital em 2010, bem no meio de uma grande euforia do mercado, sabe? A promessa era grandiosa, fazer uma campanha de exploração super agressiva para encontrar a próxima gigante do petróleo. Só que em 2013, a realidade bateu na porta, o sonho acabou e o declínio financeiro foi vertiginoso. Mas por que esse modelo falhou de um jeito tão espetacular? Bom, primeiro, o risco geológico era altíssimo. Eles estavam apostando em encontrar petróleo onde ninguém tinha certeza se existia. E isso exigia um capex, ou seja, um investimento de capital gigantesco, basicamente queimando rios de dinheiro dos acionistas em perfurações caríssimas e muito incertas. Os resultados? Decepcionantes. A produção? Irrelevante. E a consequência disso tudo? O valor de mercado da empresa desabou. Foi um caso clássico de uma história muito boa, mas com uma execução péssima. Agora, o que é realmente interessante é como uma empresa que estava ali praticamente na beira da morte conseguiu se reinventar por completo. Vamos avançar para o ponto de virada crucial, uma nova filosofia de negócio. O ano é 2014, e esse é o momento mais importante de toda essa história. Uma mudança no controle da empresa traz uma nova gestão, com uma visão radicalmente diferente do negócio. É aqui que acontece a grande mudança de rumo. E qual era essa nova visão? Simples, eles abandonaram aquele jogo de altas apostas da exploração. O novo foco? Campos maduros. Pensa assim, são campos de petróleo que já foram descobertos, já estão produzindo com toda a infraestrutura instalada. A aposta não era mais na sorte geológica, e sim na excelência operacional, em revitalizar ativos que outros já consideravam esgotados. Certo. Então, como é que essa nova filosofia se traduziu em ação? É na execução da estratégia que a gente vê a verdadeira genialidade do modelo. É a máquina de criação de valor em movimento. O primeiro alvo, em 2015, foi o Campo de Polvo. A empresa, que agora se chamava PetroRio, viu esse campo como o laboratório perfeito para testar um novo modelo. Era um ativo que os antigos donos já consideravam em declínio, no fim da vida útil. Na época da aquisição, a produção era de apenas 7.000 barris por dia. Para uma empresa de petróleo, é um número bem modesto. Mas para a nova gestão da PetroRio, isso não era o fim da linha, era o ponto de partida. Eles viram um valor escondido ali que o mercado simplesmente não estava enxergando. Depois de provar que o modelo funcionava no pequeno, era hora de ampliar a escala. Em 2018, eles adquiriram o campo de Frade. E esse foi o movimento que transformou a empresa de uma simples história de recuperação para uma produtora de petróleo verdadeiramente relevante no cenário nacional. E o impacto foi transformador. De um único campo produzindo 7.000 barris, a empresa saltou para uma produção total de quase 40.000 barris por dia. Isso não foi um crescimento gradual, foi um salto quântico. Um salto que provou, de uma vez por todas, que o modelo deles era escalável. Com o modelo validado e já escalado, o impulso era inegável. A próxima fase era consolidar essa posição e mirar o primeiro escalão do setor, transformando uma potência regional em uma verdadeira gigante. O crescimento foi metódico. Depois de Polvo e Frade veio a aquisição de Tubarão Martelo em 2020. E esse movimento foi genial, não só pela produção que adicionou, mas pela sacada das sinergias operacionais. Ao integrar a produção com a infraestrutura que já existia de Polvo, eles conseguiram extrair o óleo novo usando os mesmos sistemas. Isso reduziu drasticamente os custos e, claro, aumentou as margens de lucro. A produção agora já passava dos 50.000 barris por dia. E foi nesse ponto que a percepção do mercado mudou fundamentalmente. A Prio não era mais vista como uma aposta arriscada de recuperação. Ela tinha se transformado numa empresa madura, com resultados previsíveis e altamente lucrativa. Uma máquina confiável de gerar caixa. Mas a jogada de mestre ainda estava por vir. Em 2024, a aquisição do Campo de Peregrino. E essa não foi só mais uma aquisição.
Foi a virada de jogo que catapultou a empresa para a Liga das Grandes Produtoras Independentes do Mundo. O resultado foi um salto monumental. A produção disparou para cerca de 160 mil barris por dia. Pensa só nisso, de 0 para 7, para 40 e agora 160 mil. Esse único movimento redefiniu completamente a escala da empresa, garantindo tamanho, previsibilidade e uma vida produtiva por décadas. Então, depois de ver essa história toda, qual é o ponto crucial para quem investe? Vamos destilar essa jornada incrível em um manual claro de investimento. Qual é a grande lição de valor aqui? No fundo, tudo se resume a isso, a diferença gritante entre um especulador e um investidor. A antiga HRT era um caso para especuladores. O foco era na história, na promessa, apostando tudo na sorte geológica. Já a nova Prio é para investidores. O foco é na execução, no fluxo de caixa, na aposta pela excelência operacional. O verdadeiro motor de valor deixou de ser a sorte da descoberta para se tornar a certeza da eficiência e da disciplina de capital. E aqui está a receita, e ela é surpreendentemente simples. Primeiro, adquira ativos que foram negligenciados ou que não estão otimizados, aqueles que os outros não querem mais. Segundo, execute melhor do que os donos anteriores, extraindo mais valor do mesmo ativo. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, reinvista o caixa gerado com extrema disciplina, comprando o próximo ativo negligenciado para repetir todo o ciclo de criação de valor. Vamos olhar essa jornada uma última vez. De uma produção que era praticamente zero em 2014 para 7 mil barris, depois 40 mil e agora 160 mil. E com o futuro projeto Wahoo, a empresa está a caminho de ultrapassar os 200 mil barris por dia. É um exemplo clássico dos juros compostos aplicados através de uma alocação de capital extremamente inteligente. Toda essa história nos deixa com uma pergunta poderosa, uma provocação para a gente levar para as nossas próprias análises. Onde mais o mercado hoje está enxergando um risco excessivo, quando na realidade, com a execução correta, existe uma oportunidade gigantesca ali, só esperando para ser destravada?